Tá, cara, não deixa eu esquecer de falar sobre a questão dessa geração agora e do comportamento que tá tendo. Eu quero ter sua visão sobre isso. Cara, mas você viu um dos episódios que passou aqui, né? Que gerou uma grande polêmica aí, Alguns. né? Que a gente teve aqui o Red Pill de Ribeirão Preto, Sei. né? Que é um rapaz que passou por um problema de relacionamento. E aí, de repente, de uma hora para outra, ele... Não sei como é que foi isso direito, mas ele... Bum, saí disso, vou ajudar outras pessoas. E começou a meter o pau em alguns comportamentos de mulheres, que até certo ponto faz sentido, mas eu acho que a, 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 a maneira que ele se comporta, a maneira que ele trata as mulheres, eu não concordo. Né? Por mais que a menina, a mulher, a moça tenha um comportamento que eu não aprove, eu não vou tratar ela de qualquer maneira. Né? Ela tem a sua dignidade, por mais que ela mesma não se dê essa dignidade. Né? E ele ajuda alguns homens a superar relacionamentos. Inclusive, ele faz até mentoria dessas pessoas. Cara, e assim, esse mundo Red Pill tá bombando. Tá sim. Tá bombando. Você vê algum perigo nisso? Polêmica. Musiquinha agora. Cara, eu vou ser bem sincero e muito respeitoso também com essa situação, mas é o seguinte. Eu vi esse episódio, algumas coisas, tava acompanhando. A maioria das coisas eu não concordo, assim. A parte que realmente eu não concordei, que fez... Foi quando... A vida dele, né, cara? A vida dele, ele que sabe o que ele passou, mas eu tô falando do Rodrigo. Uhum. Cara, meu filho nunca ficaria longe de mim. Então, por exemplo, quando você fala eu sou homem, o que é o conceito de homem? Eu sou muito homem, eu sou o alfa, eu sou o beta, eu sou... Cara, e aí seu filho tá com a sua sogra? Então isso pra mim não faz sentido. Se eu não tiver minha esposa aqui por alguma situação... É um ponto forte e muito contraditório. Sim, é muito contraditório. O que é ser homem? Ser homem é o cara, eu sou o cara, eu vou lá, esculacho as minas, ou eu faço do jeito que eu quero e... Pego todas. Eu pego todas e a mina... Se isso é ser homem, se é o conceito de ser homem pra ele, cara, eu respeito. Eu respeito. Pra ele, é o que faz sentido pra ele. Pra mim, não. O conceito de masculinidade pra mim é diferente. É outro. Então assim... Que, eu sou o mão da porra. Eu sou o cara que acontece. Cara, e aí eu tenho meu filho. Meu filho não tá comigo, cara. O que tá acontecendo? Então assim, pô, eu sou homem, eu tenho que ser homem em tudo. E uma coisa que ele falou, né? A gente perguntou pra ele, quem que o seu filho vai ter ou tem como referência como homem? Sim. Ele falou que era o sogro dele. Sim. Não era ele. Então, cara, assim, eu acho que nessa questão do Red Pill, eu vejo todos os exageros, cara. Tudo aquilo que é muito extremo não é legal. Se você perceber tudo na sociedade que foi muito extremo, não deu certo. Sabe? A gente tem que entender que existe outra pessoa do outro lado. E aí, cara, a valorização das mulheres também, né, cara? Então, tipo assim, poxa, você olha, por exemplo, pra sua esposa, né? Você vai olhar tudo que ele falou, você vai falar, não, nada se emprega. Nada se emprega. Uhum. Tem uma mulher de valor, sabe? Que tá lá com você, do seu lado, uma parceira, minha esposa também e tal. Cara, não faz sentido nenhum. Nem a realidade do meu lado. Faz sentido nenhum. De que, eu vou pegar uma mulher que ela já tem filho, então, não presta. Você vai ser o cara que você... Cara, como assim? Não sabe o que foi a história da pessoa. Então você também não presta. Você é um homem que tem filho, você também não presta. Então, cara, essas coisas extremas pode dar audiência pro cara, pode dar a maior grana pro cara. E ele pode ajudar muita gente. Uhum. Mas não faz sentido pra mim, sabe? Então... É nesse ponto, assim. Eu acho que, cara, é muito legal. Eu lido com mulheres extraordinárias, companheiras, pessoas de valor. Mulheres que são solteiras, com valor imenso, assim, sabe? Que... Esses dias eu tava vendo um cara lá, Red Pill, falando que a mulher, depois de 30, a mulher vai descendo, e aí o cara... Perde valor de mercado, alguma coisa assim? valor de mercado. Aí o que você vê na mulher? Eu vejo a fertilidade... Cara...
parecendo um cachorro. Como é esse negócio de fertilidade? Que você vê fertilidade na mulher, você vê isso, você vê parceria. Parece um objeto, velho. Perdeu a parte racional da coisa? Pô, que loucura que é essa? Então, assim, cara, tem muita coisa, assim, que os caras falam, que eu falo assim, poxa, pra um cara que de repente se ferrou, pra um cara que tá com uma dor, ele vai comprar. Ele vai comprar a mentoria. Porque, às vezes, aí também vem preconceito, o homem sofre por amor também. Sofre. Cara... Sim. Entendeu? Então, assim, já sofri também. Normal, né? Na adolescência e tal. Depois também na idade adulta. Então, assim, cara, aí o cara tá ali, sofrendo por aquilo. Cara, vem um cara e fala, ó, é assim, assim, assim. Meu, ele vai mergulhar naquilo, ele vai comprar aquilo. Mas isso vai trazer algo saudável pra ele quando ele se casar? É esse o ponto que eu quero entender. Sabe o ponto que você tá ali com a sua esposa, o ponto que você tá ali com o seu filho... No momento que realmente o negócio aperta, o que você vai levar de valores? Eu acho que essa masculinidade, que eles falam às vezes, de energia masculina, eu concordo muito com essa energia de que, pô, o homem tem que fazer, tem que ser... Hoje eu vejo os caras, esses dias eu tava vendo o cara assaltando no trânsito, o cara brigando com a mulher do cara e o cara... e a mulher brigando com o cara deu um tapa na cara da mulher do cara e o cara ficou isento. Nossa, eu vi isso. Aí eu falei assim, cara, a energia desse cara, pelo amor de Deus. Uma mulher olha pra um cara desse, um banana desse, mas você tem que ser um cara violento, agressivo. Não. Não é cara, isso. Eu nunca briguei em várias situações. Mas o cara tem que ser homem, ele tem que ser, no mínimo, um cara que tá à frente ali da família dele. Seja em qualquer questão. Então, assim, eu vejo que hoje a gente tá perdendo um pouco essas questões, por várias questões aí, né? Então, assim... Poxa, o homem tem que... mas esse negócio... Eu sempre fui o cara que pagou as coisas pra minha esposa desde quando eu saí. Mas eu vou lá e não pago. A gente vai dividir. Cara, legal. Foi um acordo. Tem mulheres hoje que até nem se sente bem quando o cara paga. Então tem algumas questões de desequilíbrio. Mas tudo bem, se é combinado, se é conversado, de repente a pessoa não se sente bem. Mas não tem que ser assim do jeito que eu quero. Normal, por exemplo, quando eu namorava... A Daisy, vamos sair, vamos fazer isso aqui. Falar, mano, ela tá sem dinheiro, tô quebrado. Não, mas eu pago. Demorou, vamos passear, pô. Então assim, mas assim, eu acho que estão distorcendo algumas questões em relação à realidade. Eu não tô falando de uma maneira de gênero, tô falando de algo de sociedade. Então assim, é o que eu falo. Talvez eu possa ouvir diferente. Mas assim, cara, o homem não tá nem aí pros filhos, os caras... Então, cara, eu não tenho essa realidade. Meus amigos, tô com um amigo aqui, meus amigos todos são pais, cara, que eu falo, cara, que exemplo. Então, cadê esses caras que não valem nada? Então, eu falo assim, gente, presta atenção. Dentro de qualquer relacionamento, a pessoa, ela se mostra desde o começo. O problema é que as pessoas não querem ver ou tá apaixonado e não percebe, mas ela se mostra. Aquele cara, ele se mostra como que ele trata a mãe dele, como que ele trata as pessoas, se ele te trata com respeito, se ele tem reciprocidade com você. Ele vai te mostrar desde o início quem que ele é. O problema é que a gente não percebe que a gente tá com uma nuvem rosa na frente, mas a pessoa, ela tá se mostrando. Então, quando você vai se envolver com uma mulher ou com um cara dentro do seu relacionamento, seja como for, presta atenção. Entende com quem que você vai se relacionar. Porque depois que vem um filho, mas o cara não presta. E às vezes a mulher também, que abandonou. Né? Mas essa mulher não prestava. Peraí, cara, quem que tava se relacionando com essa pessoa? Você. Então, assim, a gente se exime das nossas escolhas, das nossas responsabilidades. Mas a gente tá escolhendo a todo momento. A cada segundo a gente tá escolhendo. Eu só tenho que ter um pouco mais de luz na minha consciência para entender o que eu tô fazendo. Então assim, mesmo se, por exemplo, eu separasse, saísse do meu relacionamento, eu sei quem que é a mãe. O que vai ser, como é que vai ser. Entende? É esse o ponto. Então assim, quando eu vi que tem todos esses extremos. Não concordo com a maioria das coisas. Algumas coisas que falou até eu falei, nossa, isso aí fez até sentido. Assim, mas 5%. Mas assim, é isso. Então, nada contra, respeito. A grana do cara, ele trabalha desse jeito. Tem muita gente que, de repente, tá precisando dele aí, mas não é a minha abordagem. Eu não acho que esses extremos faz sentido. Ele comentou, por exemplo,
A maioria dos Red Pills, não vou falar dele não, a maioria, e ele se encaixa nisso também, de que os caras são os pegadores e quanto mais o cara pega, mais ele tem valor de mercado, como costumam dizer. Não quebra não. Não tô falando de você não, viu, Gil? Mais ele tem valor e mais as mulheres querem esse cara. E a mulher que é pegadora é uma vagabunda. Vamos usar o termo correto. Você vê a diferença de um cara que pegou 5 e de uma mulher que pegou 5 em valor? Tem diferença? O cara que pegou 5 vale mais que a mulher que pegou 5? Cara, não. Eu acho que na sociedade é o seguinte, tem o que vai julgar. A sociedade ela vai julgar a todo momento. É o que eu falei, todo mundo quer ser juiz. Uhum. Você tá fazendo um monte de merda na sua vida, mas você quer falar da vida do outro. Você quer falar, às vezes, até da intimidade do outro. Uhum. De que a pessoa faz isso. Cara, vê a sua vida. Primeiro, essa tem até na Bíblia isso, né? Tira a palha dos seus olhos, né? Uhum. Vê a sua vida. Então, assim, cara, se a menina ela tá solteira, ela tá no momento que ela tá querendo sair, curtir, não tem nenhum problema. O que ela tem que entender é o que eu falei, as escolhas que isso pode trazer em relação à vida dela. E aí talvez realmente o mundo seja um pouco diferente em relação ao que a mulher vai fazer e o homem vai fazer. Uhum. Então, a questão é essa. Eu acho que todo mundo tem a liberdade de fazer o que você quer. Só que nem todo mundo quer arcar com aquilo que tem como liberdade. Uhum. Então, tem a questão da liberdade ou a libertinagem. Sim, sim. Então, assim, eu acho que, poxa, por que uma mulher não pode sair e fazer, se de repente ela tá no momento que ela quer sexo na vida dela, por que ela não pode ter? Sabe? Mas na maioria das vezes, eu vejo que a mulher, ela não tá muito nessa vibe. Ela pode fazer, mas ela tá ali... E às vezes, aí é uma questão, às vezes, até de terapia. Ela tá muito nessa vibe, mas ela tá querendo outra coisa. Ela tá fazendo algo sem sentido. Uhum. Às vezes até querendo conquistar um desses caras que de repente tá ficando, por exemplo. Se ela tiver nessa vibe, legal. E o cara também. Então, assim, se ela tiver, tipo assim, eu quero fazer um monte de coisa, ficar com um monte de gente, cara, beleza, mas você tem que lidar com essa questão emocional também. Como que vai ser pra você depois de tudo isso? Entendi. Entende? Um outro comentário foi... a mulher que vai pra igreja, ela tá indo pra zerar a quilometragem. Não sei se você viu essa parte, né? Aí eu coloquei, tá, mas se uma mulher, se ela quiser... ela tem 5 filhos, tem 6 filhos. Tá, beleza, mas é um de cada homem? Que seja um de cada homem. Se ela quiser ir pra igreja e ela deseja, tá buscando mudança de vida, né? Na minha opinião, isso é válido. E eu acredito que ela possa mudar de vida. Buscando igreja, terapia, não sei. Claro. Você tem essa percepção também? Você acha que uma mulher que passou por 8 relacionamentos, tem um filho de cada homem, ela pode mudar de vida? Com certeza. E se tornar uma mulher de valor? Com certeza. Eu falo muito sobre o sentido de vida. Às vezes essa mulher estava perdida na vida dela. Perdida igual um homem pode estar perdido, mas não no sentido vulgar do perdido. Essa pessoa é perdida. Não, perdida no sentido de que não se encontra. Que não vê o que faz sentido na vida dela. E quem está perdido, qualquer caminho é caminho. Isso tem até na Alice no País das Maravilhas. O gato fala pra ela. Ela fala, por qual caminho que eu vou? Aí ele fala assim, mas pra onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Ele fala assim, você tá perdido. Pra quem tá perdido, qualquer caminho é caminho. E quando a pessoa tá perdida, ela vai fazendo um monte de coisa que não tem noção nenhuma na vida dela. E vai acarretando um monte de consequências. Vai acarretando um monte de coisas. Então, dentro dessas coisas pode ser filhos. E aí é pior ainda, porque é uma vida. E aí... De repente, como que vai ficar depois de tudo essa vida dela com um monte de filhos de vários pais? Ela tem que lidar com essa situação. Porque às vezes acontece isso, aí vai cair na mulher. De tipo assim, o cara vai embora, o cara não quer nem saber quem que fica com os filhos. Mas a questão é essa, eu acho que ela pode fazer o que ela quer nessa situação. Poxa, e aí a gente vem falar de Deus, cara. Pra mim, falar de Deus é um negócio que transcende. Aí nem é mais o Rodrigo, psicólogo, que tá falando aqui. E aí eu vou falar uma coisa muito séria. Tem muita gente que fala que é cristão, mas não faz nada do que Cristo fez. E aí a gente vai falar sobre religiosidade ou religião, e Cristo sempre fez as coisas diferentes, cara. Lá naquela época que ele estava, ele fazia diferente do que todo mundo estava fazendo. Então ele pegava o ladrão, ele olhava para a prostituta, o leproso, ninguém queria ficar perto de um leproso,
sabe? O cara que tava cego, a pessoa que tava lá, que é considerada como suja. Jesus Cristo queria essas pessoas do lado dele. E hoje a gente ainda continua excluindo um monte de coisa, com preconceito com um monte de coisa, e sendo que tem a Bíblia lá pra gente ver que, cara, esse cara não fez nada disso e a gente tá fazendo tudo errado. Então, quando você fala de religião, cara, uma mulher, ela pode, ou um homem, que de repente teve uma vida que não fez sentido, porque eu não quero trazer essa palavra que foi errado, ou foi promíscuo, ou foi tranqueiro, ou ela... Uma vida que não teve sentido. Cara, se ele vai encontrar o sentido de vida dele em Deus, em Cristo, por exemplo, ou de repente até em outra coisa, outro lugar, cara, olha que legal. Por isso que tem muita gente que muda quando vai pra igreja. Porque o cara foi vivendo, e aí você vai entender. Porque às vezes dentro da igreja você vai entender um negócio que se chama propósito de vida. Já ouviu falar? Já. Todo mundo fala assim, qual que é seu propósito de vida? E as pessoas não entendem que propósito de vida não tem nada a ver com o eu. Propósito de vida tem a ver com o outro. Então, seu propósito de vida, por exemplo, pode ser o podcast. Você leva informação, ajuda as pessoas e tal. Isso pode ser. Então as pessoas falam, qual que é o seu propósito de vida? Nossa, eu quero ter isso, quero fazer aquilo, crescer. Não tem nada a ver. Propósito de vida tem a ver com o planeta, aquilo que você está fazendo de bom para o planeta, aquilo que você está fazendo para as outras pessoas, se conectando com outras pessoas, levando amor para as outras pessoas. Cara, a pessoa vai para a igreja, ela encontra o propósito dela. Porque se existe algo bom dentro de uma questão religiosa, é amor. E às vezes, através do amor, você começa a ajudar as pessoas, cara. Você começa a conectar pessoas. Então, uma mulher sai, de repente, de uma vida que para ela, de repente, não fez sentido. Porque na maioria das vezes você vai perceber que não fez sentido essa vida. Mas ela vai encontrar dentro de Deus ou de Jesus, que é a figura que, por exemplo, para mim faz sentido. Cara, se ele tivesse lá, ele ia ser o cara que ia acolher ela. Porque era isso que ele fazia. E a gente até hoje tá pulando o cara que faz as coisas. Quando eu fui trabalhar com a liberdade assistida, foi Deus que me ajudou a trabalhar com aquilo. Porque eu fui trabalhar num lar franciscano, com as freiras franciscanas. E se tinha um cara bondoso, igual, por exemplo, Francisco de Assis, entende? Aí eu falei, cara, eu tenho que ver diferença nesses meninos. Foi aquilo que fez eu ressignificar algumas questões dentro da minha vida. E aí, cara, quando você vê que as coisas mudam, é isso. Então, assim, poxa, a mulher, ela foi porque ela quer zerar. Isso, pra mim, é um termo totalmente pejorativo, vulgar em relação à pessoa, cara, que você não sabe o que ela passou na vida. Você não sabe qual foi o caminho dela. Que não reflete a realidade, de fato, né? Que não reflete a realidade. Entendeu? Às vezes uma mulher dessa, um dia foi uma menina que também não tinha o pai do lado. Talvez foi uma menina, cara, que foi abusada, porque não tinha ninguém pra olhar ela, de certa forma. Então é muito fácil eu julgar essa situação. Mas e o que eu faço certo? Cadê o pai dessa menina? Você falou da figura do pai? E cadê o pai dessa menina que mostrou pra ela que era ser um homem de verdade, um cara de valor, que respeita uma mulher? Porque talvez é uma menina que ela nunca teve essa percepção dentro de casa. E aí agora ela tá lá, cara, ela não tem esse modelo de homem. Então, assim, poxa, meu amigo tá aqui, tem uma menina. Qual que é o modelo de homem que ele é pra filha dele? Cara, ela não vai querer menos que isso. Você pode ter certeza que ela não vai querer menos que isso. Entendeu? Então, assim, como que foi a vida dessa menina pra você chegar e julgar e falar que ela é uma vagabunda? Que ela não presta. E que ela não merece ter uma vida de novo. Ressignificar tudo isso. Entendeu? E às vezes a igreja, cara, nesse momento, a terapia, mas a igreja pode trazer esse caminho. Sabe? De ressignificar a vida dela. Ela falar, cara, o que eu quero pra minha vida hoje? Porque, no mínimo, a igreja vai ter muitos valores. Seja qual igreja que for. Vai ter muitos princípios. Né? E, às vezes, ela pode encontrar pessoas boas lá também. Né? Então, eu acho que é esse ponto. Né? É muito julgativo. E a gente não pode minimizar o ser humano dessa forma. Por exemplo, Santa Maria Madalena foi prostituta, perdoada por Jesus Cristo. Né? Quantos homens não passou por aquela mulher? E ela viveu do lado dele. Foi uma das melhores pessoas que mais acompanhava ele, né? E amava Jesus Cristo de paixão, que lavava os pés de Jesus Cristo com o seu próprio cabelo. Sim. Né? E quem que ele escolhia para ser discípulo? Escolhia o cara que era pescador.
cara que Mateus, ninguém queria perto Mateus. O cara cobrava imposto dos próprios caras que eram irmãos. Então, assim, mano, ele escolhia essas pessoas. A gente tá num momento que a gente, fala que vai na igreja, tem gente que vai na igreja todo dia. Tem gente que tá, se você for lá na segunda, ele tá lá na igreja. Se for lá na quarta, ele tá lá confessando com o padre. Se for lá na quinta, ele tá lá... Um dia até eu falei uma coisa pro padre, que o padre fez eu ressignificar muita coisa. Que eu falei, padre, eu vejo um cara faz fofoca, você fica dando bola pra essas pessoas, não sei o que, né? Ele falou assim, Rodrigo, se todo mundo fosse santo, não precisava estar aqui. Então ele tá lá porque tem essas pessoas na igreja também. Então tem gente que vai na igreja todo dia. Tem gente que vai na igreja todo dia, mas não tem Deus na vida. Então é essa a questão. E aí, por isso que eu falo de sentido de vida. Tudo que você faz tem que ter sentido. Se você tiver, de repente, num lugar que você não tem sentido de que você está fazendo nesse lugar.